Olá, vamos começar a nossa rápida revisão de aspectos gramaticais para a discursiva do Cefaz Ceará. Preparado? Preparada? Espero que esteja, porque agora a gente vai pensar como a gente pode burilar esse texto. O texto tem que estar com conhecimento específico bem atrelado, não é isso? Adaptado, ou seja, você tem o conhecimento específico, mas você também não pode perder ponto nos aspectos gramaticais. E às vezes as pessoas julgam que não, eu sei o conteúdo, então o aspecto gramatical não vai ser nenhum problema. Mas vai. Por quê? Porque nós temos uma banca que cobra, mesmo em questões específicas, ela atende aos aspectos da norma padrão da língua portuguesa, tá? Então, a gente não pode se esquecer disso. Discursivas de caráter eliminatório, isso você já sabe, classificatório, valerão 10 pontos, constituirão de 2 questões e um estudo de caso, de conhecimentos específicos, mas não se esqueça de que este valor estará também atrelado aos aspectos de língua. 2 questões a gente chama de discursivas, então elas têm de ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Botei um exemplo do Cefaz Alagoas para você olhar o estudo de caso 1. E a gente sabe que, em se tratando de CESP-SEBRASP, há os tópicos para serem observados, tá? Então, cada tópico já vem na prova com o valor estabelecido. Como é que eu devo começar? Direto com o primeiro tópico. Em que momento se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na operação entre as citadas empresas? Aí você vem, na operação entre as citadas empresas, o momento é tal. Não. Comece com uma introdução, retome o caso. Tá? Então, no primeiro parágrafo, bem curto, bem sintético, você deve resgatar o caso. Então, eu resgato o caso que está colocado aqui. Faça assim, pense sempre da seguinte forma: eu estou escrevendo para quem não conhece o caso. Ou seja, quem vai ler o meu texto não conhece o caso. Não comece como se fosse um parecer, trata-se, não. Comece com um estudo de caso. Então, a empresa Alfa Limitada, situada em Pernambuco. E aí, não copie isso aqui, mas faça uma síntese. Então, ele propõe uma síntese disso aqui. Ou então, o caso em tela, o caso em estudo, o caso em análise. Coisas que façam você, no seu texto, remeter ao caso estabelecido pela proposta, tá? Para que depois disso, aí sim, você começa a observar cada um dos tópicos. E o ideal é que cada tópico seja estabelecido em um parágrafo ou, se o tópico é longo, em 2 parágrafos. Não se esqueça de que ele lhe dá um limite máximo de linhas, tá? Aqui vem as instruções, certo? Aqui vem as instruções. No edital, já está dito que você terá 45 linhas, deixa eu aumentar aqui para você, e 20, cada questão até 20. Então, o estudo de caso até 45, cada questão até 20. Então, a gente sabe que devo trabalhar em torno de 20, devo trabalhar em torno de 45. Muito bem. Peguei um espelho de avaliação de prova discursiva, de uma prova veja, provimento de cargos, formação de cadastro de reserva, agente de polícia, de delegado de polícia e de escrivão de polícia. Então, veja, aí você vai me dizer, mas isso aqui é sempre a mesma lógica. Estrutura e apresentação. Legibilidade, letra legível, não precisa ser cursiva, mas tem de ser legível. Respeito às margens, indicação de parágrafos, adentramento do parágrafo. O seu dedinho marcado para adentrar o parágrafo. Organização das ideias em texto estruturado. Veja que neste momento cai por terra aquilo que a gente diz. Responda a essas questões. Então, considerando, deixa eu apagar isso aqui para você ver. Considerando a situação hipotética, observe que aqui tem um comando, redija um texto respondendo de modo fundamentado aos seguintes questionamentos. Observe que não é responda aos questionamentos, redija um texto respondendo. Então, o seu texto tem de ter introdução, desenvolvimento, conclusão, coerência, fluência, lógica,
porque senão ele se perde. Parta do seguinte propósito: isso aqui é como se fosse o meu esquema de trabalho, ou seja, a sequência que eu vou dar ao meu texto. Então, se eu dou para cada um desses itens um parágrafo ou dois e dou uma introdução, o leitor, corretor, ele vai entender tudo que eu tenho a dizer sem precisar disso aqui. Essa é a ideia, sem precisar saber desses detalhes, né? Ele entende que isso aqui é uma análise feita por alguém para chegar a um fim. Você pegou o caso, analisou e traz as conclusões dessa análise no texto que você me mostra, tá certo? Então, aqui no seu caso virão as notas estabelecidas. Então, veja, ó, deixa eu botar grande para você. 7,75, 8,8. Então, ele vai mudar isso aqui, até 7,75, até 8, até 8,8. Não é isso? Pronto. E aí, suas notas serão estas. Veja que ele sempre dá o desconto da estrutura. Estrutura de texto, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo. E desconta. Desconta mais de estrutura, às vezes, do que de margem. Em margem, eles têm sido mais flexíveis. No que tange aos aspectos microestruturais, agora vem a parte que me cabe, que é se a prova terá 2 corretores, por exemplo, eu farei a correção desta parte, entende? Depois de o corretor de aspectos de conteúdo específico, depois que ele fizer a correção dele, aí passa para o professor de língua, que vai analisar a grafia, que é ortografia, grafia e acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular. E vai marcar em que linha ou linhas há descontos a serem estabelecidos. Veja que esta pessoa teve a nota máxima em conhecimentos do texto, ou seja, ele sai daqui com a nota máxima. A nota era 20, esta pessoa fecha 20, mas a nota final não é 20, é 19,87. Por quê? Porque cometeu 4 erros no que tange a norma padrão, ou seja, desvio de norma, e fez 30 linhas. O cálculo que eu coloco para você está lá no seu edital. É diferente do cálculo desta prova que eu estou lhe dando exemplo. Isso é essa daqui, ó. Nota da questão 1, são 2, não é isso? Aí vai ser nota de conteúdo 1 menos 0,5 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Isso aqui em CESP é constante. Número de erros, você errou 4 em 30 linhas. Pronto. E aí, a nota de conteúdo menos isso dá a nota final, que é a nota do caso ou a nota da questão. Aí, depois, para cada questão, eu tenho a nota, eu somo com a nota do estudo de caso e tenho a nota final da prova discursiva. Eu não fujo às questões linguísticas, ou seja, não há como fugir da modalidade escrita. O número de erros estabelecidos é um número de erro de modalidade escrita. Veja que é grafia de letras e acentos gráficos, que às vezes eles botam grafia, noutros eles botam ortografia, tanto faz. Morfossintaxe, pontuação, concordância, regência, uso de sinal indicativo de crase, emprego de coesivos, repetição de termos, que mais que pode aparecer? Botei coesivo. Coesivo inadequado, repetir o coesivo, repetir o termo. Então vem a empresa, tá? O ICMS o tempo inteiro. Não, primeiro eu digo o nome do imposto, depois eu digo tal tributo, tal imposto, vou resgatando. Este, resgato com pronomes para evitar repetição de termos, tá? Propriedade vocabular. Usou um vocábulo que era adequado, usou um vocábulo que era inadequado. Usou o vocábulo inadequado, eu vou descontar como propriedade vocabular. Então, esses 3 são fundamentais. Volte aqui para o gráfico que você vai ver. Ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Cometeu deslize aí, cada erro vem para aqui, né? Vem para número de erros que vamos dividir pelo total de linhas. Mas não se esqueça
Aí vem o caso de novo aqui em tela, o caso 1, a gente começa o estudo de caso e eu peguei o caso 2 também. O caso 2, nesta prova, ele vem com uma coisa mais direta. Considerando o caso apresentado e a regra de ouro, então ele atrela as duas coisas. No de cá, considerando a situação hipotética. Redige um texto com os questionamentos. Agora ele vem, considerando o caso apresentado e a regra de ouro brasileira, redija de novo um texto que atenda ao que se pede a seguir. Mais uma vez, discorra sobre tal coisa, então, descreva sobre isso, exemplifique e julgue a licitude e a conveniência. Então, você vai ter de discutir, discorrer, escrever sobre, exemplificar e julgar a licitude e a conveniência do que ele está pedindo a seguir. Estou pegando os chamados verbos do comando. Então, os comandos verbais vêm aí. Discorrer, exemplificar e julgar. Então, são 3 comandos densos. Discorrer, escreva tudo sobre isso. Exemplifique uma proposta e julgue, tá? Pois bem, observe o padrão de resposta definitivo do estudo de caso proposto por SESP. Repare que, por que eu trouxe o padrão para você olhar? Porque pelo padrão você pega a forma como ele quer esse texto. Observe que discorra sobre a questão do equilíbrio fiscal na ótica da obrigatoriedade e cumprimento da regra de ouro. Pronto, ele começa. A regra de ouro clássica estabelece que operações, ele começa dizendo que é a regra de ouro, tá? Pronto. Agora, observe a questão dos conectivos. Veja. Aí vem. Nesse argumento, retomou, né? Contudo, se opõe. Particularmente em relação às estatais não dependentes. Veja que assim, agora ele vai fechar a conclusão. Com efeito. Então, o que eu quero que você observe é, não, ademais, estou destacando os conectivos para que você perceba que o texto não é solto, porque é texto. Senão, seria resposta a questões. Uma resposta a uma questão, um professor bota numa prova, discorra, questão número 1, discorra, você só vai fazer aquilo ali. Depois ele vem com a questão 2, quais são? São tais e tais. Tudo tem uma introdução. Se eu lhe pergunto, quais os tipos de tributos existentes em tal aspecto? Se você me responde tributo A e tributo B, respondeu a questão. Só que isso é uma resposta objetiva, clara e direta. Se eu quero fazer um texto, eu vou ter que introduzir esse texto. Então, os tributos são uma forma de abrir uma introdução, é reescrevendo a pergunta. Olha que eu não lhes copio a pergunta, eu disse reescreva. Então, por exemplo, discorra sobre a questão do equilíbrio fiscal na ótica da obrigatoriedade de cumprimento da regra de ouro. Olha como ele começou. A regra de ouro clássica estabelece, primeiro ele trouxe o que era a regra de ouro, depois ele traz o princípio econômico que justifica a regra, consiste, e ele respondeu para você. Então, veja que eu, leiga no assunto, entendo o que ele me diz. Não, posso não saber o que é a regra de ouro, mas eu entendo, a partir do texto que eu estou lendo, o que é. Isso é o importante. Escreva como se você estivesse fazendo o seu texto para um leigo. Tá? Ah, mas quem vai ler é um especialista da área, mas ele vai corrigir com essa ótica. Se um leigo estivesse lendo isso aqui, ele entenderia. Por quê? Porque se o leigo entende, está claro, né? Está claro. Então, você cumpre o requisito da clareza. Não se esqueça de que o nosso texto tem de ser claro. Então, nós precisamos de clareza, concisão, coerência e correção gramatical. Depois ele vem para a elegância e assim sucessivamente. Então, não discorreu sobre o quesito, ele vai lhe dar 0. Discorreu vagamente. Depois ele vem apenas sobre equilíbrio fiscal ou cumprimento da regra de hoje. Discorreu sobre equilíbrio fiscal e cumprimento da regra, mas deixou de abordar elementos fundamentais de algum desses tópicos. E quem ganha a nota máxima? Discorreu sobre a questão do equilíbrio fiscal na ótica da obrigatoriedade de cumprimento da regra de ouro, abordando os elementos fundamentais desses aspectos.
Aí fecha a nota máxima do quesito 1. E assim ele vai fazendo para todos. Então, ele analisa o ponto 1, o quesito 1, que a gente às vezes chama de tópico 1. Ele vai analisar o 2 e o 3 e assim sucessivamente, tá? Fechou. Aí eu peguei alguns exemplos para a gente observar. Veja, observando-se o caso apresentado, eu posso começar assim? Posso. Eu resgato o caso. Né? Conclui-se inconstitucional a cobrança de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada, uma vez que... blá, 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 blá. Então, o que a gente tem a analisar neste texto? A introdução é interessante, mas um parágrafo de 7 linhas só com um período. Então, o ideal é que eu coloque um ponto. Então, observando-se o caso apresentado, conclui-se inconstitucional a cobrança de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada. Ponto. Por exemplo, aí viria a súmula de número 391 do STJ mostra que o ICMS só incide sobre a demanda efetivamente utilizada de energia elétrica. E aí eu retomo, ó, e mostra que o ICMS você já está perdendo seu texto em repetição. Eu posso resgatar como tal tributo, tal imposto e assim sucessivamente, tá? Uma forma de a gente começar. O caso em tela envolve a pessoa jurídica de direito privado. E aí, veja, sempre resgatando o que está no caso. Esse resgate pode ser este primeiro parágrafo, eu posso levar já fazendo uma síntese, mais do que um resumo, uma síntese do caso. Sim, mas resgate do caso. Cuidado com esse simpático através de, ideia de atravessar. Então, a gente vai usar por intermédio de, por meio de, a depender da situação. Mas através de, não, tá? Por uma relação tributária, e lá vai. Veja um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Olha como tá bom o uso do conectivo. Tá? A letra interessante de ler e olha o uso do conectivo. Inicialmente, depois, ó, outro ponto relevante. Então, isso aqui tá ótimo para a gente resgatar no texto e dizer inicialmente tal coisa acontece. Outro ponto relevante. Agora, evitar isso aqui. Ao tratar, use preferencialmente terceira pessoa do singular. Isso dá impessoalidade ao texto. Essa impessoalidade fica mais nítida. Tratarmos, não, porque não é uma... dá pessoalidade? Dá. E um outro detalhe, repare, frisa-se, observe, que aí gera o que a gente chama em organização textual de mistura de voz discursiva. Mistura de voz discursiva. Observe, ó, frisa-se ainda que, perfeito, né? Frisa-se, terceira pessoa, que e o ainda como um coesivo interessante aqui colocado. Depois desse frisa-se ainda, vem o tratarmos. Aí há uma incoerência. Qual é a incoerência? Eu usei a terceira pessoa do singular, depois eu fui para a primeira do plural. Decida desde a primeira linha. Vai usar a terceira pessoa do singular ou vai usar a primeira do plural? Isso é uma decisão da primeira linha que vai ser gerada no texto inteiro. Não pode misturar, senão você tem uma mistura de voz discursiva. O outro detalhe é preferencialmente terceira do singular. Tá? Isso denota impessoalidade. Eu estou de fora, analisando um caso. E sempre de fora. Eu sou apenas o analista do caso. Certo? Que temos mais para observar? A pessoa jurídica, uma outra forma de começar. Trazendo o texto. Mas eu não posso fazer isso aqui, ó. Não. Que não é esse? O que é esse não? É uma resposta, por exemplo, ao quesito 1. Não é? Mais adiante você diz, sim, isso não existe. Não existe responder aos quesitos. Volto ao trecho
do padrão de resposta, e veja, não é a análise dessa forma. Ele não diz o quesito 1, o quesito 2. A gente retoma isso aqui. A questão, ele começou por aqui. A regra, o que é regra de ouro, e ele traz a questão. Ele quer exemplifique uma proposta. Então, eu poderia dizer, uma proposta que, sem ler aqui, ó, uma proposta poder-se-ia propor, se não quer usar mesóclise, uma proposta poderia ser, tá, analisada, viabilizada pela execução, lá. Então, uma proposta que viabiliza a execução de importante política pública sem que ocorra violação dos preceitos da regra de ouro. Uma política pública a ser viabilizada seria, tá? Ou é usando o presente, não tem problema, o presente é atemporal, e assim você vai. Então, do tópico ou quesito, você constrói o seu, mas não dizendo sim nem não, tá? Sim, não, em relação aqui, eu não lhe perguntei nada para ser sim, não. Eu lhe dei tópicos a seguir. Mesmo que, e esse aqui ainda é pior, porque ele traz, olha, o ponto de interrogação, né? Em que momento se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na operação entre as citadas empresas? Aí diz, tal, não. O fato gerador do ICMS na operação entre as citadas empresas ocorre não sei o que lá e lá vai. Percebe? Transforma a pergunta em resposta e faz o que a gente chama de resposta direta. E daí você discorre, porque você não pode apenas dizer o momento, porque vale 7,76. 7,75. Se vale 7,75, você me diz apenas o momento e não discorreu, observe como é o critério de correção. Não discorreu sobre o quesito. Se você me diz o momento, você não discorreu, tá? Discorreu vagamente. Ou apenas discorreu, mas não abordou tal aspecto. Discutiu, trouxe, mas não analisou. Coisas desse tipo. Eles vão discutindo, e aí a gente, quando pega a prova, diz, por que minha nota foi esta? Porque você não fez exatamente o que está pedido como proposta, que não é apenas uma resposta a questões, certo? No que tange a esta, o que eu quero mostrar é o seguinte, a questão da quantidade de linhas. 45. As linhas em CESP-SEBRASP são linhas efetivamente construídas. É assim que está no manual de instrução para o corretor. A outra é assim, uma coisa que está também no manual de instruções para o corretor. Caso o candidato risque uma linha inteira, não conte a linha como é efetivamente escrita. Veja, há 41 linhas escritas. No entanto, a contagem vai ser de 39. Por quê? A linha 30 não existe, a linha 31 também não existe. Ele não vai penalizar você ter riscado, mas ele vai descontar porque essa linha você não escreveu. E eu quero linhas efetivamente escritas. As linhas efetivamente escritas são as 39 do texto. Então, não há aqui o limite das 45. Ah, mas a 45 é o limite máximo. Este cuidado é para o limite mínimo. Se você tivesse um limite mínimo aqui, por exemplo, de 40, essa pessoa não fez as 40 linhas. Ela fez 39, tá? Então, cuidado quando a gente riscar. A gente pode. E deve fazer como foi feito aqui. Passa um traço e escreve adiante. Veja que não há rasura. Há apenas a eliminação daquilo ali. Mas sabendo que aquela linha não vai ser efetivamente construída, tá? Veja, ademais, construindo no que se refere à possibilidade da contribuinte pedir repetição e assim sucessivamente. O outro detalhe é, vou usar valor monetário, preciso estabelecer em que moeda eu estou trabalhando. Não é o valor solto, isso aqui é em que? Qual é o valor? Né? Qual é a moeda em análise? Isso precisa ser dito. E quanto à questão da separação silábica, se a gente separa a sílaba, observe aqui, ó, ação. Eu não devo separar desta forma. Aqui sim, em si,
Você botou o hífen, continuou. Neste caso, a próxima, quando você escreve tem-se, se eu paro aqui, o que eu tenho a seguir é o hífen e o pronome. Isso tem de estar aqui, tá? Então, o primeiro hífen daqui é o hífen da separação, que é o hífen que fica na linha anterior. O segundo hífen é o hífen da palavra. Então, se eu cortar uma palavra em cima do hífen, eu devo repetir o hífen, porque na verdade não é repetição. O primeiro hífen é o hífen da separação, o segundo hífen é o hífen da palavra. Veja, este é o hífen da separação. Quem é que vem depois deste I? Um D. O D está aqui colocado. Então, este é o hífen da separação. Quem é que vem depois deste hífen? O hífen da palavra, tá? Então, isso está lá no novo acordo, no decreto 6583, que é o novo acordo ortográfico. O outro detalhe é, não devo separar deixando uma letra só, nem na anterior, nem na posterior. Porque ele vai dizer, aqui ele diz, por que você não jogou tudo para baixo? Ou caberia botar tudo para cima. Não é um desconto comum na banca, mas pode ser descontado como translineação equivocada, tá? Então, eu não devo separar deixando uma vogal só na linha primeira e também não devo separar deixando uma vogal só na linha seguinte. Muito bem. Neste caso, se eu puxasse um pouquinho, a palavra ação subiria toda, tá? Então, separação silábica ou translineação, para que não se esqueça. Evitar o uso de coloquialismos. Vão descontar em propriedade vocabular. Coisas que a gente diz, mas não escreve. O auditor pode lançar mão. Não, lançar mão é ele não vai, como é que se diz? Usar o vocabulário que a gente diz. Eu vou ter que trazer uma linguagem mais, se não for técnica, mais, entre aspas, erudita, ou seja, mais formal. O meu texto é formal. Se o meu texto é formal, não é da forma como eu digo, é da forma como eu escrevo. Isso ele desconta em propriedade vocabular, tá? Aqui, olha um erro que não foi, na verdade, erro. Foi descuido de passando a limpo. Veja que a pessoa coloca um S por um descuido do passar a limpo, mas vai descontar como erro de ortografia, tá? Então, essa pessoa teria, na linha 26, propriedade, lembra que é ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Então, na 26, tem um erro de propriedade vocabular e na linha 27, tem um erro de grafia, tá? Isso posto, eu quero desejar a você uma boa prova, um bom estudo desta semana, uma boa prova no domingo. Então, calma, tranquilidade. No final faço o rascunho, devo rascunhar do meu jeito, né? Com tópicos, com o rascunho inteiro, passando a limpo, passa a vista de olhos e, ao escrever o texto definitivo, vai escrevendo aos poucos. Por quê? Porque olha o que já escreveu, alguns deslizes, por exemplo, aquele quando com o S, se tivesse olhado um pouquinho, passa um traço e escreve adiante. Porque ele não vai descontar essa palavra que você passou o traço e escreveu adiante. Mas aquele deslize que foi do passar a limpo vai ser descontado como um erro de grafia. Tá bom? Boa prova e até a próxima.